Meus irmãos, então o livro de Jonas, vou ler com vocês só. Jonas está aí, eu garanto. Oh, mas a música ajuda você a achar o livro. Ó. Aí depois você vai para o Novo Testamento, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler só o verso 1 e 2. Aí a gente entra aqui só para a gente dar uma explanada e pensar um pouco. Porque alguém aqui não conhece a história de Jonas ou o livro de Jonas? Ninguém, né? Todo mundo conhece. A gente vai aprender de uma maneira mais, não vou dizer mais correta, né? Porque às vezes a gente aprendeu do jeito certo, mas não enfocou o jeito certo, né? Aquilo que Deus quer enfocar. Então diz assim, ó, Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, meus irmãos, nós vamos estudar cada capítulo, tudo organizadinho, mas hoje só um panorama, só um voo rasante, aí depois a gente vai devagarzinho, passando por ponto a ponto. Mas é interessante, meus irmãos, e a gente vai ver aqui alguns pontos que eu e você, por mais que nós já conhecemos a história de Jonas, a gente talvez nunca pensou ou analisou. Né? Então o livro de Jonas é um livro muito interessante de estudar. Né? E desde muito tempo, quando nós pensamos na história de Jonas, ou ouvimos a história de Jonas, a maioria, se não esmagadora, né? Lembra só do episódio do profeta passando 3 dias na barriga, né? Quem foi Jonas? Jonas é o cara que passou 3 dias e aquele negócio todo, né? Mas aqui, meus irmãos, nós vamos aprender que o protagonista do livro não é Jonas, né? O protagonista no livro, a gente vai perceber que ele está o tempo inteiro trabalhando e aparecendo no livro. Quem que é? É Deus, né? Então a gente vai perceber que Deus, ele está de capa a capa, né, no livro de Jonas, né? E Deus, meus irmãos, ele está presente em cada versículo. Deus, ele está presente agindo, interagindo, sendo paciente, né, perguntando, respondendo, observando. A gente vai ver Deus em todas as maneiras aqui. Deus está presente aqui, vai saltar aos nossos olhos. E mesmo que você nunca tenha pensado dessa maneira, meus irmãos, o livro de Jonas fala sobre Deus, né? Sobre um Deus soberano, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e, acima de tudo, um Deus misericordioso, né? Um Deus paciente, um Deus longânimo, um Deus amoroso, um Deus missionário. Né? Deus é missionário. Todo mundo quer ter um missionário, todo mundo quer mandar dinheiro para missionário, todo mundo ora para missionário, mas ninguém quer ser missionário. Né? Ninguém quer ter um filho missionário. Quando a gente fala como é que funciona missões, ninguém quer ter filho missionário. Né? Contudo, Deus, ele gosta de missões. Né? Ele enviou seu filho, né? O primeiro missionário prometido para nós, ainda no Éden. Ele promete e ele envia seu filho. Né? Então, meus irmãos, o profeta Jonas, ele é citado por Jesus. A gente vai ver isso um pouco à frente. Muitas pessoas questionam a historicidade do livro de Jonas. Mas Jesus cita o livro de Jonas. Né? Mateus 12, 39 a 41 diz assim, ó, ele, porém, respondeu, né, Jesus, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então,
você vê um livro que ele aponta para o Messias, aponta para Jesus, né? Jesus aqui fazendo referência, né? Jesus aqui, ele aponta Jonas, e então nós, principalmente que somos crentes, se Jesus citou o profeta Jonas, Jonas existiu, né? A história é verídica. Eu já disse isso para vocês, você não é obrigado a acreditar em nada, mas aquilo que está escrito na Bíblia, se você não acreditar, aí está enrolado, porque é a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus dando testemunho, Jonas ficou mesmo 3 dias lá no ventre do grande peixe. A gente chama às vezes de baleia, porque é um peixe maior do que a gente conhece, né? Mas talvez a gente não sabe, né? Porque tanto faz, né? Milagre por milagre, né? Deus pode ter encolhido Jonas também, né? Não interessa o que ele fez. O fato é que ele passou lá, né? Então, meus irmãos, aqui Jonas, ele aponta para a figura e o ministério de Cristo, né? Então, lá atrás, observa como, quando a gente tem toda a revelação completa, por isso que eu falo para vocês, a Bíblia é um livro só, é um livro completo, né? E é o privilégio para nós ter toda a revelação completa, né? Imagina, pessoal na época de Jonas, pessoal na época de Jesus, até então, só tinha o Antigo Testamento. Agora imagina, nós temos o cânon todo fechadinho, a gente consegue olhar para a citação de Jesus, olhar para trás, a gente consegue passear na história, a gente consegue ampliar a compreensão que eles tinham. Então, quando a Bíblia fala que desde sempre os profetas anunciaram Cristo, então esse episódio aqui aponta para Cristo que ia morrer, ficar 3 dias, né, no interior da terra, se remetendo aqui à morte de Jesus. Então é um livro profético também, né, que fala do ministério de Jesus. E Jesus aqui, meus irmãos, ao relatar essa história de Jonas, ele chama atenção para a figura do profeta, né? Por isso que ele fala, o sinal de vocês é o sinal de Jonas. E Jonas, ele foi pregar arrependimento, né? Então, Jesus também, ele veio pregar salvação e pregar arrependimento. Porque aqueles que não se arrependeram, ou se não se arrependessem, né, na cidade de Nínive, Deus iria aplicar o juízo. Então, da mesma maneira que Jesus, ele, através dos profetas e dos apóstolos e através de toda a história da igreja, vem alertando, né? Jesus, ele passou 3 dias morto, ressuscitou para morrer no meu e no seu lugar. E ele nos chama ao arrependimento, porque o juízo virá, né? E ele vai dizer aqui que olha para você ver, tanto que é interessante isso, a geração dos ninivitas vão se levantar contra aquela geração que Jesus estava condenando. E eles vão participar do juízo daquela geração, porque eles se arrependeram na pregação de Jonas, né? E aquela geração não se arrepende, né? Então, meus irmãos, Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Então você vê que Deus, ele sempre foi ao resgate do povo. Sempre, na história toda. Se você ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vai ver a história de um Deus amoroso, longânimo, paciente, misericordioso, que vai atrás do pecador. Você nunca vê ao contrário. Você sempre vê, é Deus indo atrás do pecador, é Deus resgatando, é Deus dando a saída, é Deus buscando, né? Você não vai ver o povo falando, nossa, que vontade de servir ao Senhor. Por quê? Porque nós somos corrompidos, né? Nós somos maus, né? Então, só mais continuando o panorama do livro aqui. O livro de Jonas, meus irmãos, ele, como o livro de Gênesis, ele é o mais atacado pela teologia liberal, né? E aqueles que ainda não tiveram os olhos espirituais abertos, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, não podem compreender as coisas espirituais. E por que Gênesis e Jonas é o livro mais atacado? Porque ele tem uns relatos encabulados, não tem? Então Gênesis, ele vai relatar a criação, haja isso, haja aquilo,
Então, Gênesis ele vai falar de um Deus que criou todas as coisas do nada. Deus chama todas as coisas à existência. Né? Até a palavra que usa lá no hebraico, bará, é criação a partir do nada. Deus não aperfeiçoou. Deus ele criou, né? A criação ex nihilo que chama. Então Deus cria todas as coisas do nada. E tem muita gente que quando você vai ler o relato de Gênesis, as pessoas falam, não, isso aqui não é possível. Aí as pessoas quando olham para o relato de Jonas também, não está de brincadeira, né? Não pode um negócio desse. O peixe engole, fica 3 dias, o peixe vai e gospe, né? Então, é um livro muito atacado, meus irmãos. Teologia liberal. O que é teologia liberal? Em suma, a teologia liberal é um ramo da teologia que ela não acredita em milagre. Ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela acredita que a Bíblia contém porções da palavra de Deus. Então ela não acredita na inerrância, na suficiência das Escrituras. Então milagre não existe. Milagre está numa categoria inferior. Né? Então a teologia liberal ela está muito presente na igreja hoje. Né? Se vocês estiverem um pouco mais atentos, você vai perceber constantemente pregadores na internet, pessoas aí na internet citando a Bíblia, e eles deixam escapar algumas coisas, e se você estiver atento, você pega. Então isso aqui ainda está muito vivo na memória. Então, devido à história narrada nesses livros, então, o que eles vão dizer? Que, principalmente o livro de Jonas, é uma invenção de alguns poetas hebreus, ou de um poeta hebreu, que desejava expor uma lição a respeito do Deus de Israel, querendo que ele fosse não só Deus de Israel, mas também Deus de outras nações. E eles falam isso baseados no quê? Um escritor antigo, né, grego, chamado Homero, ele tem algumas histórias, a famosa história de Hércules, e Hércules ele passa 3 dias na barriga do peixe para salvar a sua amada Alcione. Há também uma outra história que eles atribuem a Homero, que ele escreveu da história de Perseu. Perseu ele liberta Andrômeda, que estava aprisionada por um monstro marinho. Então, eles pegam essas histórias bem antigas, né, e falam, não, isso aqui é uma remodelagem, é uma cópia. Mas é tão interessante quando as pessoas tentam descreditar as Escrituras, né? Nem está escrito aqui, mas só a ponto de curiosidade para a gente perceber. Não tem nenhum escrito de Homero. Não existe. O que tem é alguém que escreveu sobre Homero. Então se conhece Homero porque alguém escreveu sobre Homero. Agora, para você ter uma noção, quando foi encontrado nos escritos de Qumran, em 1950 e pouco, se não me engano, foi encontrado, né, na caverna lá em Qumran, o rolo de Isaías completo, muita coisa, né? E dentro do que estava encontrado, nos achados lá da caverna, foi encontrado o escrito de Jonas inteirinho, né? Então é um escrito muito antigo, porque os originais bíblicos, né? Os originais mesmo, aquela que chama os documentos escritos pelos apóstolos, eles não existem mais, né? Então, o que existe são documentos antigos. Então, nós temos documentos, por exemplo, do Antigo Testamento, que são anteriores, né, a Jesus. Então, nós temos documentos do Novo Testamento que estão ali próximo ali do 1º século. Né? Eu já falei isso, as citações dos pais da igreja, só as citações dos pais da igreja, a gente escreve o Novo Testamento inteiro. Né? Então, eles pegam essas coisas para descreditar a Bíblia, mas o relato mesmo do livro de Jonas já é um relato extremamente antigo. Antigo. Né? E ele é a palavra de Deus, e é nisso que
que nós cremos, né? Alguns vão chamar o livro de Jonas de o calcanhar de Aquiles da Bíblia. Né? Por quê? Por causa desses milagres que ele relata, né, de não serem recebidos como fatos históricos. Porque, meus irmãos, a gente vai ser salvo pela fé. Né? Se acreditar que um peixe engoliu um homem e ele ficou 3 dias lá dentro, né? Se acreditar num Deus que criou tudo do nada, né? E a gente, pelo menos eu creio nisso tranquilamente. Eu descanso e na minha cabeça eu fico imaginando Deus trabalhando na criação, né? Isso, tipo, um negócio, é coisa da minha cabeça, né? Porque não tem nada que a gente pode medir com relação a isso, mas o fato, meus irmãos, é que as Escrituras é palavra de Deus e tudo que está escrito aqui é verdade. Então esses relatos aqui, embora sejam milagres, né, milagres você não explica. As pessoas tendem a querer explicar milagres, você não explica milagre. Milagre é milagre. Se você explicar, deixa de ser milagre. Né? E se você tirar os milagres da Bíblia, acabou a Bíblia. A Bíblia é milagre de capa a capa. Né? Tem milagre maior do que Deus amar você? Amar a mim? Né? Deus querer se relacionar comigo e com você? Isso é um milagre. Né? Um autor que eu li, ele sobre essas coisas, com relação a que as pessoas pensam do livro de Jonas, ele diz assim, ó, a zombaria tem se concentrado especialmente em torno do fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe e sobrevivido. A raiz da dificuldade é a negação do miraculoso. Se, porém, excluirmos a miraculosidade da Bíblia, o que nos restará? E mais importante, que tipo de Deus nos sobra? Trata-se de nada menos do que incredulidade míope, pensar que se soluciona a dificuldade com a remoção desse milagre do livro de Jonas. Então, muitas pessoas tentam apagar o brilho, meus irmãos, da veracidade dos acontecimentos, dessa experiência que esse profeta teve com Deus. Né? Mas o próprio Jesus o recebeu e recontou a história, né? E quem contou isso foi o próprio Deus encarnado. Então, fiquem tranquilos, é verdade verdadeira. Do mesmo jeito que a gente vai dormir hoje, vai acordar amanhã, e Jesus vai voltar, isso é uma realidade. Né? Então, quem foi o profeta Jonas? 2 Reis 14, 25 diz assim, ó, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, meus irmãos, Jonas ele viveu no período do reinado de Jeroboão II. Ele é um dos profetas mais antigos. Ele nasce ali logo depois do profeta Eliseu. E Jonas é contemporâneo de Oséias e Amós. Imagina, olha, tá ali. O camarada conheceu Oséias. Eu tinha que dar um abraço em Oséias. Oséias é um profeta que... Quem queria o ministério de Oséias? Ninguém, né? Só acho que não lembra o que Oséias fez, né? Eu queria dar um abraço em Oséias e falar, você é crente. Você é crente. Você é crente demais. Né? Então ele é contemporâneo. Então, meus irmãos, quero trazer algumas peculiaridades do livro aqui de Jonas, só para a gente pensar. É um livro riquíssimo, antigo, para a gente pensar de maneira mais profunda. Né? Em primeiro lugar aqui, ele é mais que um relato histórico do que uma profecia. Né? Então, o livro ele traz mais detalhes da vida vivida pelo profeta do que da própria revelação de Deus pregada ao povo. A gente não sabe qual foi o teor da pregação. O fato é que foi o melhor pregador do mundo, foi Jonas. Ele não sabe o que ele pregou, mas todo mundo converteu. Né? Agora, a gente com vontade de pregar, vontade de fazer o sermão, orando pelo sermão, jejuando pelo sermão, estudando o sermão. Né? Muitas vezes as pessoas saem daqui, nem escutou o seu sermão, critica o seu sermão. Agora você imagina, o cara não queria pregar, não fez sermão, o cara foi embirrado, bicudo, pregou,
colheita 100%, rapaz. Rapaz, e você vê que colheita 100%. Todo mundo acolheu a palavra de Jonas. Né? Então, ele é mais um relato histórico do que essa profecia. A gente não sabe mesmo qual que é o teor, né, desses mínimos detalhes. Né? Enquanto a maioria dos profetas eles falam, assim diz o Senhor, Jonas ele concentra a história mais em torno do que ele vive, de experiências com Deus. Então, tem essas diferenças. Né? A segunda particularidade aqui de Jonas é que ele é o único profeta especificamente comissionado a pregar para os gentios. Se a gente for, né, fazer uma analogia aqui, né, da máquina de lavar, né, o Antigo Testamento ele é força centrífuga, não centrípeta. Porque o Antigo Testamento, você vê que em momento nenhum, quem conhece a Deus, sai daqui e vai pregar. É sempre alguém de fora que vem. Então você vê que o Antigo Testamento não tem essa preocupação de Israel sair proclamando. Você vê o tempo inteiro na narrativa é que alguém escutou do Deus de Israel, alguém escutou, alguém creu e alguém chega perto do Deus de Israel. Já no Novo Testamento é diferente, aí a coisa muda, né? Aí já é uma força centrífuga, em vez de ser atraído para dentro, agora onde Deus manda pregar o evangelho a toda criatura, né? Onde eu e você somos responsáveis pelo ID, né? Fazer discípulos de todas as nações, até a volta de Jesus. Então Jonas era um profeta crente, temente a Deus, mas ele tratava uma luta interna, meus irmãos, que era a raiva pelos ninivitas. Por quê? Nínive era uma cidade, e era naquela época, a mais importante do império. E eles eram conhecidos pela violência militar. Né? Os assírios, eles eram muito maus. Eles cortavam as barrigas das grávidas, eles matavam criança. Né? Eles, se não me engano, foram eles que começaram com essas técnicas de empalamento. Né? E se você não sabe o que é empalar, é introduzir uma estaca no ânus da pessoa, né? E atravessar e sair aqui na lateral do pescoço. E o intuito é não matar. Então a técnica foi aperfeiçoando com o tempo, mas imagina, o intuito era não matar rápido, era para matar. Imagina um negócio desse. Imagina você ver seu povo sendo atacado e isso é terrível, né? Imagina um profeta de Deus que é servo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e algumas incursões dos assírios, né, no Reino do Norte, e era um povo muito mau. Aí agora Deus chama ele para pregar para esse povo, aí, né, não justifica, mas explica, né, a reação de Jonas. Vai lá e prega para eles. Senhor, não. Senhor, você está enganado. Eles não. Né? Então, eles eram muito violentos, muito maus. E eles, meus irmãos, foram derrotados, né, os assírios, no ano 612 a.C. Mas aí, aprova o Senhor, antes disso, mandar o profeta Jonas pregar as boas novas para eles. Né? E aí, como todo judeu, Jonas odiava os assírios. Já é uma particularidade do judeu odiar qualquer um que não fosse povo da aliança. Né? E ainda mais um povo inimigo, um povo mau, como eles. Né? Então o senso de justiça de Jonas era que eles o quê? Pagassem, recebessem o mal que eles fizessem. Né? E eles não recebessem o perdão. Então a gente vai perceber isso durante a exposição da carta. Eu e você parecemos demais com Jonas. Então, observa, aqui já tem um ponto que a gente pode trabalhar depois com mais cuidado. A história de Jonas 3 dias na barriga da baleia ou do peixe grande é o detalhe menor da história. Deus aqui está querendo mostrar para mim e para você que eu e você somos igualzinhos Jonas. Nós não temos misericórdia daqueles que nós não gostamos. Né? E às vezes
nós queremos fazer igual Jonas. Esse aqui, Senhor, você salva. Meu parente, meu filho, minha sogra, meu sogro. Eu amo demais. Agora aquele ali, Senhor, o Senhor descasca ele. O Senhor pode queimar ele. Pode fazer com que ele sofra. E não salva não. Salva os meus aqui. Né? Então a gente observa que nós, meus irmãos, também temos um pouquinho de Jonas. E o livro vem nos ensinar a ser misericordiosos. Eu e você temos orado por algumas pessoas, né, para que Deus converta, e pessoas que não merecem mesmo, mas outras pessoas a gente não ora, talvez é porque a gente quer ver bem longe daí, não, esse ser humano não pode congregar na mesma igreja que eu, não. Então observa, existem coisas mais importantes no livro de Jonas que esse mergulho. E a gente vai caminhar por isso com mais cuidado. Né? Então, terceiro lugar, o livro de Jonas, ele termina, meus irmãos, com uma pergunta retórica. O livro de Jonas, ele parece que ele está faltando alguma coisa. Ele não termina, a gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Jonas termina o livro brabo. Jonas estava chateado. Olha como é que termina o livro aqui. Ó. Tornou o Senhor, né, a falar com Jonas: tem compaixão da planta que te não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Então, é assim que encerra o livro de Jonas. É Deus respondendo, né, uma pergunta retórica aqui para Jonas, porque o episódio é que Jonas estava lá e Deus faz nascer uma planta e dá sombra para Jonas. Aí Deus manda vir uma lagarta, come a planta morre. E aí Jonas quer morrer, porque cadê a planta? Como é que o senhor deixa a planta, né, perecer? Aí Deus fala para ele: você está mais preocupado com a planta, que não te custou nada, do que com 120 mil pessoas? Então observe, meus irmãos, é isso, né, uma das coisas que Jonas está querendo martelar na minha cabeça e na sua. Olhar para as coisas do jeito que Deus olha. Né, ter misericórdia, ter compaixão, ser longânimo. Né? E eu não estou falando ser longânimo, né, com as pessoas que eu e você tem pouco contato, não. Ser longânimo é com o nosso próximo. Né? Porque ser longânimo e paciente com quem não mora comigo e nem com você é muito fácil. Né? Mole. Né? Eu posso te ofender, te peço perdão, a nossa distância ali, e vai beleza, a gente caminha o resto da vida. Agora, morar comigo. O que vocês acham? A Lajane até me olhou ali. Eu gosto de falar que eu sou chato nessa, mas você também é chato, viu? Não é? Então, meus irmãos, é esse tipo de compaixão que nós devemos aprender. Ter compaixão com quem a gente não mora perto é fácil. Agora com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Eu gosto de ver filho, porque filho sai do mesmo buraco. E cada filho vem com... eu ia falar part number aqui. Mas é um número de série, né? Gente, você não entende. Você vai ter 50 filhos, você vai falar: não é possível. O que aconteceu com esses meninos? E aí a gente tem que exercer mais amor num, mais longanimidade no outro, mais paciência num, mais correção no outro. E essa é a dinâmica. Né? E às vezes a gente não quer ter misericórdia. Né? Às vezes a gente quer juízo mais do que misericórdia. Então, meus irmãos, o livro de Jonas é para mostrar para mim e para você que existe um Deus misericordioso, longânimo, paciente. Né? E Deus aqui não é paciente só com os ninivitas, não, com os assírios. Deus é paciente com o profeta. Deus é paciente com o crente. Né? Deus da segunda chance. Muitas pessoas não tiveram na história da Bíblia outra chance, e Deus ele tem nos dado muita chance. Deus é um Deus misericordioso. Né? E o livro termina apontando para a misericórdia desse Deus que é poderoso. Em quarto lugar aqui, o livro tem algumas ironias. É o livro que
aponta o profeta que não quer orar, mas ele é pego caindo ali numa reunião de oração, né, no meio da tempestade, e aí os marinheiros estão desesperados e vão orar. E ele é o cara que não quer orar, que não quer conversar com Deus, ele está correndo de Deus, e aí ele cai no meio de uma reunião de oração. Talvez você já viveu isso, né? Você corre de Deus, de repente Deus te pega pelo colarinho. Jonas não quer pregar, mas na sua honesta negação de obediência, os pagãos são salvos. Ele não queria ir, não preparou para ir, foi bicudo emburrado, né? Imagina, alguém vai falar de Jesus para você com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Às vezes ele coloca algumas técnicas de oratória para ser mais receptível, né? Corta um cabelo, faz alguma coisa, vai chamar sua atenção, com todo cuidado, e ainda você rejeita. Agora imagina o camarada chegar bicudo, né? Não quer falar, não quer pregar, grosso, e ele prega. Então tem algumas ironias, né? Ele é o único que diz, eu sei, mas vive de forma contrária ao conhecimento. Naquele problema do barco, o barco balançando, tempestade, os marinheiros não sabem o que está acontecendo, né? E estão, como se diz, orando para tudo quanto é santo, e tem alguém lá que sabe o que está acontecendo, tem alguém lá que sabe de todos os problemas, tem alguém lá dentro que sabe qual que é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo, e ele vive como se ele não estivesse sabendo de nada. O circo está pegando fogo e Jonas está dormindo. Ele sabe que Deus ia pegar ele. Ele sabe. E muitos de nós, meus irmãos, vivemos como Jonas. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a gente precisa orar, a gente sabe que a gente precisa perdoar, a gente sabe que precisa ter paciência, a gente sabe que precisa de fazer, a gente sabe. E a gente vive como se, a gente tá igual, a gente parece demais com Jonas, né? Acho que a gente podia pensar, até terminar o livro, assim, meu nome é Jonas Júnior. A gente é parecido demais com Jonas, né? Porque quando a gente olha, meus irmãos, a gente sabe de muita coisa e a gente às vezes não responde ou corresponde como deveria. Tanto é que na hora que ele sai do barco, está resolvido o problema. Ele sabia, né? Enquanto Jonas mergulha no sono da indiferença, os marinheiros lutam com paixão indômita pela vida. Ele está lá sossegado, está correndo de Deus e os marinheiros estão desesperados. O que está acontecendo? Vamos jogar a carga para fora, né? Ele está querendo morrer, o profeta de Deus, o que conhece a vida, o que tem a solução, o que tem a saída, ele quer morrer, ele quer desistir, e quem não conhece está lá tentando viver. É ironia. Jonas está completamente emudecido diante de Deus e dos homens. Em contraste, os marinheiros agradecem a Deus por sua misericórdia. Não, o culpado sou eu, ele vai dizer. E aí você vê os marinheiros, Senhor, não impute a nós o sangue dele. Não, pode me jogar, a hora que vocês me jogar, a coisa melhora. E você vê os marinheiros, Senhor, nós vamos fazer isso aqui com pesar no coração. Então, a misericórdia do ímpio ali era maior do que a misericórdia do crente, né? Enquanto Jonas deseja a morte, os marinheiros desejavam a vida, né? Nós já falamos sobre isso. Outro aspecto aqui do livro de Jonas, meus irmãos, que a gente vai ver isso, é a soberania e compaixão. E alguns temas, eles são evidentes no relato do profeta. E esse é o primeiro, é a soberania de Deus sobre a criação. A gente vai observar que tudo obedece a Deus. O vento, o mar, os marinheiros. E a gente parece mais com Jonas, né? Como eu e você, nós somos teimosos. Nós temos que perdoar, nós temos que nos organizar, nós temos que começar a ler. Alguns chamam o evangelho de Jonas de o evangelho da segunda chance. Eu já ouvi falar isso demais, né? Crente fala assim, não, se pisar na bola comigo é só uma vez, né? Meu irmão, isso não é ser crente, não. Isso não é ser crente, não. A gente vê conflito de casamento. Não, eu vou lutar
enquanto tiver aqui, mas de que se largar, acabou. Aí, cadê a longanimidade? Cadê a paciência? Cadê a restauração? Né? Então, meus irmãos, por que nós queremos o favor de Deus, a reconciliação com Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, e nós não queremos estender isso para ninguém? E lembre-se, isso é difícil, é nos círculos fechados, né? Tranquilo. Né? Tem muita gente que eu não gosto, mas gostaria de ver aqui cantando. O Lula, por exemplo, eu não gosto dele não. Mas eu fico pensando às vezes, Deus, se eu converter aquele camarada, já pensou? Uma família, e nós cantando com mão dada com Lula. Já pensou? Então, meu irmão, você tem noção de um negócio desse? Eu estava vendo num podcast, podcast aí da vida, o cara era policial, e ele foi atender uma ocorrência, e ele trocou tiro com o bandido, e o bandido deu um tiro nele. Você viu, né? Eu acho que foi você que me mandou esse negócio, não foi não? Foi, o Danilo que me mandou. E eu sei que ele ficou muito mal, né, Danilo? Hospitalizado, o negócio ficou feio mesmo. E esse cara foi preso, bandido e tal. E aí, convertendo a prisão, e os dois hoje saem no Brasil dando testemunho. O que tomou o tiro, tá lá, e Deus restaurou. E eles contam, olha o que Deus faz. Já pensou? Ele quase morreu. E ele sai nas igrejas dando testemunho. Imagina, o que quase morreu e o que quase matou. Meus irmãos, é isso que Deus nos chama. É isso que o livro de Jonas está querendo despertar em mim e você. Eu e você somos os Jonas. Temos que aprender a ter paciência. Né? 70 vezes 7. Quantas chances que eu tenho que dar para você? Todas possíveis. É assim que Deus falou. Né? A gente tem que aprender a perdoar. Outro tema presente aqui é o caráter profético messiânico. Por quê? Porque a estada do ventre do peixe aqui simboliza justamente, está apontando para aquilo que Deus iria fazer ou que iria acontecer com ele. E essa libertação, né, do peixe de Jonas aqui faz uma analogia à ressurreição de Cristo. E o arrependimento dos ninivitas é uma prévia da conversão dos gentios e também do juízo que há de vir. E é tão gostoso, meus irmãos, a gente olhar para o Antigo Testamento e depois, quando você tem toda a revelação completa, você vê que estava ali marcado o tempo inteiro. Né? Por isso que Deus sempre preservou seu povo e muitos dentro de Israel estavam ansiosos, esperando o Messias. E alguns, quando ele chegou, né, esqueci o nome daquele profeta que pega Jesus no colo, Simeão, né? Senhor, agora eu posso morrer, eu vi, os meus olhos viram a salvação. Porque a revelação, meus irmãos, para aqueles a quem Deus abriu os olhos, é clara. Né? E o último tema aqui a ser notado é a condenação velada dos israelitas da época de Jonas, que viviam na idolatria. É interessante, né? É o profeta que Deus manda pregar para outros povos. Eles se arrependem, eles se convertem, eles são salvos, mas ao mesmo tempo, né, você tem Jonas, você tem Amós, você tem Oséias profetizando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Né, enquanto aqueles que não conheciam o Deus de Israel, eles se convertem, se voltam ao Senhor, o povo dele, né, recebem o juízo. E a gente vê logo depois os babilônios, os assírios, os persas, eles conquistam Israel e logo depois os babilônios arrebentam com o povo de Israel e levam para o cativeiro. Então, meus irmãos, nós não devemos brincar com o Senhor. O livro de Jonas vai ser um livro gostoso, acho que vai falar mais de nós do que de Jonas, né?
E só algumas conclusões aqui, que a gente vai perceber que eu e você nós seremos confrontados com algumas perguntas durante a nossa estadia no livro de Jonas, né? E aí uma pergunta que eu e você seremos confrontados é: nós somos como Deus? Nós temos compaixão das pessoas ao nosso redor? As pessoas que Deus colocou aos meus e aos seus cuidados no raio de ação minha e sua, nós estamos agindo como Deus? Com misericórdia, com amor, com longanimidade, com paciência? Nós mostramos misericórdia às pessoas ao nosso redor, mesmo elas sendo o que são? Mesmo elas não nos tratando, mesmo elas, né, não merecendo, nós ainda continuamos a orar por essas pessoas. Então, meus irmãos, são algumas perguntas que irão martelar na minha e na sua cabeça a partir de agora, né? Leem o livro de Jonas, pontue alguma coisa que você tiver sobre a soberania de Deus. Olha aqui Deus agindo, né? Olha aqui o profeta desobedecendo, olha o que está acontecendo na periferia do livro. Lembra do Oia? Observar, interpretar e aplicar. É que eu tenho que raciocinar talento. Então, meus irmãos, é isso. São panoramas simples. Aí na próxima a gente começa mergulhando a partir do capítulo 1. Mas lembre-se, eu e você temos um Jonas vivo na nossa vida. E eu e você temos que afogar esse Jonas. Matar esse Jonas. Né? E só para encerrar, uma oração aqui que seja a nossa oração. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu quero incentivar você a desenvolver prática de escrever orações. Né? Às vezes as pessoas acham que para orar tem que ser espontâneo. Né? E não. Desenvolva. Ore escrevendo diários seus com Deus. Né? O dia que você for convidado, por exemplo, pelo Valdeir, para você fazer abertura de culto, né? Não fique com vergonha, não. Escreva uma oração. Meu irmão, os salmos são orações que a gente ora e que a gente lê e que a gente canta. Então aprendam isso. Uma oração aqui para a gente aprender. Diz assim, ó: Senhor, não quero ser como esse profeta, porque quero te obedecer logo da primeira vez. Desejo ser um instrumento de misericórdia na vida das outras pessoas, mesmo daquelas que eu acho que não merecem. Meu julgamento, ó Deus, é humano e errado, mas Tu és Deus e da mesma forma que tivesse compaixão de mim, podes ser compassivo com quem quiseres. Usa-me para levar o Teu amor, o Teu evangelho a todas as pessoas, mesmo aqueles dos quais eu não gosto. Que nós possamos, meus irmãos, fazer dessa oração a nossa oração. Que nós possamos obedecer a Deus de primeira. Né? Que nós possamos ser prontos em receber e aplicar a instrução do Senhor. Nós nunca iremos perder por ser obedientes a Deus. Nós nunca iremos padecer se a gente estiver obedecendo ao nosso Deus. Que a gente não seja como o filho pródigo. Eu gosto da história do filho pródigo, de um versículo onde fala assim: ele, quando comia com os porcos, ele caiu em si. A ficha dele caiu, né? A ficha dele caiu quando ele estava comendo com porco. Comendo com porco. E para um judeu, a gente não tem essa noção, porque na nossa cultura é diferente, né? Mas para o judeu estar cuidando de porco já era algo abominável. O judeu comer a comida de um porco era uma coisa assim que eu e você nós não conseguimos compreender. E é nessa hora que a ficha dele cai. E que nós, meus irmãos, não sejamos como o filho pródigo, não sejamos como o Jonas, que Deus precisa de ir lá atrás, deixar a gente, né, sujar na lama, se arrebentar, comer com os porcos,
para depois a gente vir. Porque se você é um crente genuíno, pode ficar tranquilo que Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, Deus vai me pegar. De Deus ninguém se zomba, meus irmãos. Hebreus vai dizer para mim e para você que Deus ele corrige os seus filhos. E graças a Ele por isso. A misericórdia, a bondade, a longanimidade, a paciência de Deus para com seus filhos, ela é grande, mas ela tem limite. Por isso que Deus nos chama ao arrependimento. Não precisa da gente esperar o ano acabar. Ore ao Senhor hoje, conserte a vida hoje, se arrependa hoje, acerte a vida hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma música.